bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso bate-papo para falar sobre direito nesse período aí de isolamento social em virtude da pandemia do Covid-19. Para quem talvez ainda não me conhece, meu nome é Fabrício, sou advogado e também atuo com assessoria jurídica. O governo federal, nesse período de enfrentamento ao coronavírus, com vistas a esse enfrentamento, sancionou a Lei 13.979, que traz diversos dispositivos para orientação e algumas determinações no combate a essa doença. Muito bem, no rol inicial, logo no começo da lei, ele trata sobre o isolamento, que se refere ao doente, aquela pessoa que já foi diagnosticada e precisa, portanto, ficar isolada do meio social para que, no período que se for necessário, se cure da doença, que na imensa maioria das vezes, segundo os estudos que estão sendo divulgados, a cura é rápida. Para aqueles que estão suspeitos, não foi confirmado nenhum diagnóstico, é solicitada, sugerida, diagnosticada a quarentena, para que a pessoa fique afastada por no mínimo 14 dias do convívio social, para que se perceba se ela realmente está doente ou não, evitando assim a contaminação dos demais. Tem alguns dispositivos compulsórios também nessa lista, né? Ou seja, obrigatórios. Por exemplo, submeter a exames laboratoriais, aplicação de vacina, caso ela exista, ainda está em teste a vacina, porém quando for, a pessoa pode ser compulsoriamente compelida a ser aplicada a vacina, testes laboratoriais, coleta de materiais. Essa é uma obrigação que o paciente ou possível paciente tem que se submeter em virtude do combate à doença. Muito bem. Porém, alguns decretos municipais e também estaduais têm, no nosso entendimento, exacerbado a competência. O que é isso? A lei citada, ela abre margem para que ela possa ser regulamentada no âmbito dos estados e municípios. Ela tem essa possibilidade. Os governadores e prefeitos, que também possuem a competência para legislar em saúde, podem então, por decreto, regulamentar conforme a realidade daquela localidade as ações de combate, as ações de enfrentamento. Muito bem. Porém, alguns gestores desses citados, talvez por desconhecimento de como se aplica uma lei e principalmente por desconhecimento da Constituição Federal, têm exacerbado nas suas ações. Um dispositivo específico que nós trazemos aqui para comentar é o artigo 3º, inciso 6º, que prevê a restrição excepcional, prestemos atenção na palavra excepcional, da locomoção interestadual e intermunicipal. Pensando só aí, poderíamos até pensar, né, que a lei autorizaria os gestores a restringir a locomoção das pessoas entre estados e entre municípios. Mas não é essa a questão. O dispositivo vai um pouco mais além. Ele diz o quê? Que com recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, essas ações poderão acontecer. Então, buscamos saber o que a Anvisa publicou como protocolo de ações, como algo no sentido de regulamentar mais a fundo essas questões técnicas e médicas. Pois bem, a Anvisa, no que está publicado, atualizado até o mês de março, não existe nada, até porque não poderia existir, que se refira à restrição de locomoção das pessoas. A Anvisa trata de questões técnicas, quanto à possibilidade de detecção e o consequente atendimento de pacientes suspeitos. Por exemplo, uma barreira sanitária, aonde determinado município, com a sua estrutura, caso exista, médica, possa instalar uma barreira para que um ônibus que esteja vindo de outro município até aquela localidade, as pessoas possam ser abordadas, serem entrevistadas quanto a possíveis sintomas tradicionalmente já conhecidos do coronavírus, para que receba as orientações. Se não somente orientação, se for o caso a pessoa já está com febre
hoje está com a tosse, alguns dos sintomas mais graves do coronavírus, elas serão orientadas a fazer o tratamento em casa, o isolamento, que é aquele primeiro que nós citamos, da pessoa que já está diagnosticada, ou então, pelo menos, fazer a quarentena de 14 dias. Se for um caso mais grave, ir até a unidade de saúde acompanhada das autoridades médicas que eles tiverem ou de alguma outra autoridade que estiver por ali. Porém, é bem importante nós lembrarmos que a restrição de locomoção não é permitida. Alguns prefeitos, inclusive, proibiram carros com placas de outro município adentrar ao município dele. Isso não existe em lugar nenhum na nossa legislação. Autorização para isso não existe. Muito bem, falamos dessas barreiras sanitárias que podem sim ser instaladas com vistas à orientação, detecção e consequente encaminhamento para tratamento, acompanhamento de tratamento e coisas do gênero. É importante nós falarmos isso porque a Constituição não prevê esse tipo de proibição em hipótese nenhuma. Bom, não é bem nenhuma. O estado de defesa e o estado de sítio, que são situações excepcionalíssimas em uma nação, permitem a supressão de alguns direitos e garantias individuais. O direito de locomoção é um deles. Então, o estado de defesa e estado de sítio, tratando de maneira pormenorizada, ele permite, caso ocorra uma ameaça militar estrangeira, ou seja, uma iminência de uma guerra, de uma invasão, de um ataque estrangeiro, para que o presidente, em consonância com o Conselho Nacional, faça a instauração desse estado de defesa. O Conselho tem nele outras autoridades, do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, para que, obviamente, o presidente sozinho não tome decisões arbitrárias. Então, somente nessas condições de estado decretado de defesa ou de sítio, as liberdades e garantias individuais, o que inclui o direito de locomoção pelo território, poderão ser suprimidos. Fora isso, pessoal, não existe. Então, o nosso bate-papo hoje é para ajudá-los a compreender que prefeitos e governadores devem sim tomar o máximo de medidas necessárias para enfrentamento ao coronavírus, porém, dentro dos limites de sua competência e principalmente respeitando a Constituição Federal. Continuaremos aqui ajudando a esclarecer, ajudando as pessoas a enxergarem um pouco melhor a nossa legislação, que é complexa, que é muito grande, são muitas leis, muitos decretos, a Constituição Federal também é pesada, então nós trazemos aqui uma linguagem mais simples para que possamos passar esse período, infelizmente, de isolamento, com um pouco mais de informação clara dentro desse cenário de preocupação. Ficamos felizes por estarem assistindo, faremos novos vídeos em breve com outros temas que também interessantes nesse período. Pessoal, um abraço, até mais!